Olá, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. E também com a gente Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conexão de hoje batendo um papo sobre um assunto muito interessante, doenças inflamatórias intestinais, um assunto que a gente já abordou no programa, mas hoje a gente tem uma novidade, a gente tem gente especializada para falar sobre o assunto, referências mesmo, não só no Brasil, mas como de maneira internacional também. Ao meu lado, o Dr. Fábio Vieira Teixeira, que é professor, que é médico, gastroenterologista e sempre proctologista e sempre traz a boa informação para a gente. E tem aí o privilégio hoje, né, doutor, de estar recebendo essas duas assumidades no assunto. Eu queria que o senhor apresentasse o doutor Paulo Cotes, o doutor Aderson Damião também, para o nosso telespectador e abordasse um pouco da importância deste encontro, deste evento que acontece e que a Gastro Saúde está sediando. Boa noite. Boa noite, obrigado Marcos por receber a gente mais uma vez, muito contente pelo convite, é um privilégio para a gente estar aqui falando para o seu telespectador. E para Marília também, Marília, sem dúvida, é uma cidade privilegiada de receber, com certeza, uma das maiores autoridades do tratamento da doença inflamatória, o Dr. Aderson Damião, que é professor gastroenterologista da USP de São Paulo, e o professor Paulo Cotes, que é coloproctologista de Curitiba e também é professor da pós-graduação da PUC de Curitiba. E hoje a gente está realizando em Marília está sediando aqui nas dependências da Clínica Gastro Saúde o 13º e o 14º curso de capacitação no tratamento, diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. É um curso que já faz parte do calendário dos estudos da doença inflamatória intestinal no nosso país, um curso já tradicional que nós já temos há quase 4 anos, e Marília hoje está sediando a 13ª edição e a 14ª edição. E nós tivemos o privilégio, né, nós somos o grupo que coordenamos o curso, o Dr. Aderson, o Dr. Paulo e eu, e hoje nós estamos aqui com eles para discutir uma série de aspectos relacionados ao tratamento da doença inflamatória intestinal. E a importância desses tipos de curso de capacitação, Marcos, a gente sabe que existe um aumento da prevalência da incidência dessas doenças em nosso meio e muitos dos nossos colegas ainda não têm informação suficiente, e é fundamental o diagnóstico dessas doenças. Uma vez que a gente tem diagnóstico, a gente pode estabelecer um tratamento efetivo, levar ao controle da inflamação e com isso modificar a história natural dessas doenças, que muitas vezes está diretamente ligada a uma perda de peso, uma desnutrição, necessidade de internação, de cirurgia. E lembrar que a prevalência dessas doenças é mais comum em jovens, quando eles têm, na fase áurea, na fase ativa, social e econômica. E você imagina o impacto que isso tanto tem do ponto de vista social, quanto econômico, afastamento do trabalho, gastos com tratamento médico e tudo mais. Então eu gostaria de convidar o Dr. Aderson e o Dr. Paulo para falar um pouquinho da importância, qual a importância da gente capacitar colegas para o tratamento, para trazer realmente a melhora do controle dessas doenças no nosso meio. Por favor, doutor Aderson. Fábio, há 2 dados que me chamam a atenção, são dados recentes de trabalhos que foram feitos aqui no nosso país. O primeiro dado é que os pacientes com doença inflamatória intestinal, com doença de Crohn e retocolite ulcerativa, eles levam em média 3 anos até o diagnóstico. Então você pode imaginar uma pessoa com diarreia com sangue, dor abdominal, emagrecimento, um sofrimento muito grande, e essa pessoa perambulando por 3 anos até que o diagnóstico definitivo seja feito. E nós sabemos que quanto mais precoce for feito o diagnóstico, tanto melhor será o resultado terapêutico. Um outro dado que chama a atenção é que, de fato, a doença está aumentando em frequência nos últimos anos. E não somente na região sul e sudeste, como nós pensávamos, né? Antes, que só havia doença inflamatória intestinal nessa região, a região nordeste e norte seriam poupadas, né, dessa doença. Não, isso é generalizado.
nós temos dados do Nordeste, dados do Sudeste, do Sul, mostrando que a doença está aumentando em frequência. O porquê desse aumento da frequência é bastante complexo, porque envolve alterações na alimentação, a industrialização, é o preço que nós pagamos, né, por nos tornarmos mais industrializados. Nossos hábitos alimentares mudam, o sedentarismo acontece e tudo isso dentro de uma predisposição genética acaba deflagrando a doença inflamatória intestinal. Portanto, esse curso eu julgo ser um curso muito relevante e importante porque nós recrutamos, né, médicos, são grupos pequenos que vêm para um aumento desse conhecimento a respeito da doença, com a possibilidade de fazer um diagnóstico mais precoce, entender mais a doença e com isso os resultados no tratamento tendem a ser melhores. Paulo, qual que é a sua impressão com relação à importância da capacitação de colegas no tratamento e no controle das doenças inflamatórias intestinais? A capacitação ela é fundamental para esse tipo de situação, porque hoje essas doenças deixaram de ser doenças raras, né, para ser doenças cada vez mais frequentes na prática diária médica. Então, não só gastroenterologistas, mas clínicos, cirurgiões gerais, cirurgiões digestivos vão ter acesso a esses pacientes. Então, levantar esse conhecimento é importante porque facilitaria o diagnóstico. Quanto mais rápido o diagnóstico, como já foi falado, melhores as chances do paciente ter um sucesso no tratamento. E hoje em dia, capacitar médicos não é uma tarefa tão simples, né? Todo mundo é ocupado, todo mundo trabalha, todo mundo tem seus afazeres. Então, o nome desse curso é muito interessante. O nome desse curso chama-se Imersão, porque nós ficamos realmente imersos, né? Fechados numa sala com uma mesa redonda, discutindo de igual para igual com esses médicos, aspectos desses pacientes que nos chamam a atenção. Então, a capacitação ela é fundamental. Ela traz benefícios para os médicos, que vão ter melhores resultados, traz benefícios para os pacientes, porque vão ter mais agilidade no seu diagnóstico e melhores opções de tratamento. Ela é benéfica, essa capacitação, para os pagadores de saúde, porque vão gastar menos quando os doentes forem talvez menos complexos. Então é um tipo de um jogo que todos saem vencedores e esse curso apenas tem esse objetivo: capacitar, melhorar a vida dos pacientes e melhorar também a vida dos médicos. Aproveitando, eu não sei quem poderia responder, o doutor Paulo ou o doutor Aderson, mas saber assim, o diagnóstico, ele é, claro que capacitando todo esse pessoal e que cada vez mais os médicos pensem mais sobre essas doenças inflamatórias do intestino, enfim, mas é um diagnóstico difícil de ser fechado ou não? Bom, na retocolite ulcerativa ele é um pouco mais fácil porque o intestino grosso tem um acesso um pouco mais fácil. Então hoje com um simples exame endoscópico, uma retossigmoidoscopia flexível ou até uma colonoscopia, você consegue muitas vezes diagnosticar essa inflamação porque o reto é mais acessível. Já a doença de Crohn ela tem muitas vezes um acometimento de intestino mais proximal. Então, numa situação como essa, a gente pode ter uma certa dificuldade porque necessita-se de outros exames, né? Mas, a princípio, o acesso ao diagnóstico tem melhorado e as coisas realmente são mais facilitadas por ter também mais opções de clínicas e de serviços que prestam esses serviços. Aliás, a gente vai até destacar daqui a pouco que Marília é referência nesse tratamento também, isso é um privilégio para a nossa região, mas a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta para o segundo bloco do programa Conexão, que vai falar muito mais para você, trazer muito mais novidades. Fica ligado, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília e também Oral Sim Implantes Dentários. Até já. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado, aquela orientação,
como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite.